Carlo Ancelotti, multicampeão, nome pesado demais no futebol europeu, agora é oficialmente o treinador da seleção brasileira desde maio de 2025. Ele já chegou com a responsabilidade enorme de recolocar o Brasil no topo do cenário mundial, mirando direto na Copa do Mundo de 2026. E foi justamente numa entrevista recente, quando falava sobre a adaptação ao nosso futebol e à cultura sul-americana, que ele surpreendeu geral. De maneira espontânea, sem rodeios e com muito respeito, Ancelotti colocou o Flamengo como um dos clubes mais impressionantes de todo o continente. Nas palavras dele, existem times do Brasil que têm uma energia tão forte que chega a transbordar pela televisão. E aí veio o exemplo direto, o Flamengo, uma instituição gigantesca com uma torcida que parece carregar o time nas costas a cada jogo. Não deu outra, a fala repercutiu com força. Bastou Ancelotti abrir a boca que o nome do Flamengo correu como pólvora pelas redações da Europa. Jornais da Espanha, da Itália, da Inglaterra e da Alemanha deram espaço para o comentário. Mais do que um elogio qualquer, foi tratado como um selo de validação vindo de um dos maiores técnicos de todos os tempos. Na Espanha, o jornal Marco chegou a especular sobre possíveis parcerias entre clubes europeus e marcas brasileiras, colocando o Flamengo como ponte natural entre a seleção e o mercado europeu. Já na Itália, a Gazzetta dello Sport estampou uma página inteira chamando o Flamengo de Colosso Vermelho e Preto, exaltando a estrutura de ponta a massa da torcida e o potencial de expansão global. Na Inglaterra, o Guardian foi ainda mais direto, disse que o Flamengo reúne hoje todos os ingredientes de uma potência internacional: torcida imensa, gestão moderna, identidade forte e um elenco turbinado por contratações pesadas que colocam o rubro-negro na prateleira de cima do futebol mundial. Jogadores como Saúl Ñíguez, Emerson Royal, Samuel Lino e outros nomes de impacto que chegaram recentemente não são vistos só como reforços, mas como engrenagens de um projeto ousado que mira consolidar o Flamengo entre os clubes mais respeitados do planeta. No caso do Samuel Lino, o peso é ainda maior, já que além de vestir o manto rubro-negro, ele também foi convocado pelo próprio Ancelotti para a seleção brasileira, o que reforça a qualidade do elenco que o Flamengo conseguiu montar. E é claro que a nação rubro-negra não deixou barato. Nas redes sociais a explosão foi imediata. Frases como Ancelotti é Mengão, Flamengo é seleção e o mundo está de olho na gente dominaram o X antigo Twitter. Influenciadores criaram conteúdo, perfis de futebol europeu, começaram a seguir páginas do clube e até memes de Ancelotti com o manto sagrado circularam em peso. É claro que sempre tem quem prefira puxar o freio, lembrando do risco de supervalorizar uma fala. Mas no futebol atual, onde cada palavra pode ter peso institucional e até comercial, nada é dito por acaso. Ainda mais vindo de alguém como Ancelotti, se ele citou o Flamengo é porque enxerga algo diferente, seja a atmosfera única do Maracanã, a força incomparável da torcida, a estrutura de primeiro nível no Ninho do Urubu ou o projeto ambicioso que está sendo colocado em prática. Agora que Ancelotti vive o dia a dia do futebol brasileiro, a tendência é que ele fique ainda mais próximo dos clubes locais. E o Flamengo, com elenco forte e projeto sólido, ganha um protagonismo especial nessa nova fase. Passa a ser visto não só como formador de talentos, mas como uma marca global pronta para disputar espaço com os maiores do mundo. Essa declaração reacende o orgulho rubro-negro, mostra que o Flamengo não é apenas um gigante no Brasil, mas um dos nomes mais pesados do futebol internacional. Se isso vai virar parcerias, excursões ou investimentos, só o tempo vai responder. Mas uma coisa ninguém discute quando Ancelotti fala "o mundo escuta", e se ele falou do Flamengo é porque o gigante da Gávea segue mais vivo do que nunca. E falando do presente, o momento do Flamengo é realmente especial. O clube atravessa uma fase sólida dentro e fora de campo. A gestão tem investido pesado em estrutura, modernização e marketing, mantendo o time sempre competitivo e com visibilidade global.
Dentro das quatro linhas, os resultados mostram consistência, com um elenco recheado de qualidade e equilíbrio entre experiência e juventude e jogadores em plena evolução técnica. O Maracanã segue lotado jogo após jogo, transformando cada partida em espetáculo. O ambiente no Ninho do Urubu é de confiança, trabalho e muito foco. Tudo isso reforça que o Flamengo não vive apenas uma boa fase, mas um ciclo que pode marcar época. Um clube que aprendeu a pensar grande, se estruturou para competir com os maiores e hoje colhe os frutos de anos de planejamento. O rubro-negro respira confiança e a cada temporada deixa ainda mais claro que o topo do futebol mundial é um objetivo possível. Felipe Luiz, ídolo histórico do Flamengo como jogador e hoje comandante técnico da equipe, voltou a ser pauta não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional. A informação de que o Bayer Leverkusen da Alemanha estaria interessado em contar com o trabalho do treinador ganhou repercussão nas últimas horas, mas dentro da Gávea a sensação é de absoluta tranquilidade. A diretoria rubro-negra está segura da permanência de Felipe, que vive um momento de ascensão na carreira e se tornou peça-chave em um projeto maior que o clube vem construindo. Apesar de algumas críticas pontuais em determinados jogos, o trabalho do técnico é visto como excelente. Felipe Luiz está prestes a completar um ano no cargo e já conquistou 3 títulos expressivos nesse curto período: a Copa Betano do Brasil, a Supercopa Rei e o Campeonato Carioca. Essas conquistas não apenas reforçam a qualidade do treinador, como também mostram sua capacidade de conduzir um elenco repleto de estrelas e mantê-lo competitivo nas principais competições. Com esse desempenho, a diretoria do Flamengo já demonstrou interesse em estender o contrato de Felipe Luiz. A Haranash informação é de que o treinador aceitou a renovação, mas a assinatura deve acontecer em breve, em um momento mais oportuno para todas as partes. Esse acordo sinaliza o desejo mútuo de dar continuidade a um projeto que não olha apenas para a temporada atual, mas para os próximos anos, com foco em manter o Flamengo sempre no topo. No entanto, o bom trabalho não passou despercebido fora do país. Além de ser especulado como possível opção para o Atlético de Madrid da Espanha, surgiu também o interesse do Bayer Leverkusen, atual campeão alemão. A saída de Erik ten Hag do clube abriu espaço para especulações e, segundo a imprensa europeia, o nome de Felipe Luiz entrou na lista de possibilidades. A situação ganhou ainda mais força porque 3 treinadores, entre eles Xavi Hernández, já teriam recusado assumir o cargo. Simon Rolfs, diretor esportivo do Bayer, chegou a dar entrevista recentemente onde elogiou Felipe Luiz, publicamente ressaltando a inteligência e a visão de jogo do técnico, além de confirmar que mantém contato frequente com ele. Essas declarações acenderam rumores no velho continente e, rapidamente, a notícia de uma possível investida começou a circular em diferentes veículos. Porém, mesmo com toda essa movimentação dentro do Flamengo, não existe clima de apreensão. Pelo contrário, pessoas próximas ao clube garantem que Felipe Luiz está firme e totalmente focado no projeto rubro-negro. O jornalista Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, revelou que a confiança é total na permanência do treinador. Mesmo que uma proposta oficial venha a ser apresentada, o argumento é simples. Felipe entende que o Flamengo vive um momento especial com elenco forte e chances reais de conquistar o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores da América. Esse cenário, aliado ao apoio incondicional da torcida e à estrutura de ponta oferecida pelo clube, coloca o Flamengo em uma posição privilegiada. O Ninho do Urubu hoje é referência em organização e infraestrutura, o que dá ao treinador condições ideais para executar seu trabalho. Além disso, o Maracanã lotado a cada partida cria um ambiente único que fortalece ainda mais o vínculo entre técnicos, jogadores e arquibancada. Paralelamente a essa situação, uma outra notícia movimentou os bastidores. Para o jogo da seleção brasileira contra o Chile, Carlo Ancelotti, novo treinador da Amarelinha, esboçou a equipe titular com Wesley lateral revelado pelo Flamengo e recentemente vendido para a Roma.
A presença de um ex-rubro-negro no time principal da seleção reforça o papel do clube como formador de talentos e mostra que o trabalho feito nas categorias de base segue gerando frutos de alto nível. Vale destacar que Filipe Luís, como técnico, também valoriza bastante esse processo. Sua filosofia de jogo busca integrar jovens talentos ao elenco principal, equilibrando juventude e experiência. Essa característica chama ainda mais atenção no cenário internacional, onde muitos clubes valorizam treinadores capazes de trabalhar com diferentes perfis de atletas. O Flamengo, por sua vez, segue firme em sua trajetória na temporada de 2025, líder do Brasileirão classificado para as quartas de final da Libertadores e ainda disputando outras frentes. O clube demonstra consistência dentro e fora de campo. O elenco recheado de estrelas como Pedro Arrascaeta, Bruno Henrique, além das recentes contratações de peso, como Saúl Ñíguez, Emerson Royal e Samuel Lino, mantém o nível elevado. Aliás, a chegada de Samuel Lino, que já foi convocado por Ancelotti para a seleção, dá ainda mais credibilidade ao projeto do Flamengo. Esse conjunto de fatores faz com que a diretoria enxergue o momento atual como uma oportunidade histórica de consolidar o Flamengo entre os maiores clubes do planeta. E nesse contexto, a permanência de Filipe Luís é vista como fundamental. A visão moderna do treinador, sua identificação com o clube e a confiança que conquistou junto ao elenco o colocam como peça central na engrenagem rubro-negra. O Flamengo não quer apenas viver de momentos isolados de glória, mas sim construir uma era de conquistas duradouras. E pelo que se vê dentro e fora de campo, o clube está no caminho certo para isso. A torcida, como sempre, cumpre papel essencial, lotando estádios, apoiando o time em qualquer circunstância e reforçando a mística que só o Flamengo tem. Assim mesmo, diante do assédio internacional, a mensagem é clara. Filipe Luís segue no Flamengo firme no comando de um projeto grandioso. O interesse europeu pode até existir, mas hoje o treinador tem plena consciência de que está à frente de uma equipe preparada. Varela recebeu uma proposta para deixar o Flamengo de imediato, mas a diretoria não pensou duas vezes e recusou a investida, garantindo a permanência do lateral direito uruguaio no elenco. Esse tipo de movimentação é reflexo natural de um grupo tão valorizado. Afinal, o Flamengo hoje tem um dos elencos mais fortes da América do Sul e não é surpresa ver seus jogadores constantemente sendo alvo de clubes do exterior. A diretoria, no entanto, tem uma posição muito clara: a qualificação do elenco é inegociável. O time rubro-negro lidera o Campeonato Brasileiro e já está nas quartas de final da Copa Libertadores da América, o que reforça a importância de manter a base do grupo. Esse desempenho expressivo não acontece por acaso. É resultado direto da qualidade e do equilíbrio do plantel que o técnico Filipe Luís tem em mãos, com jogadores capazes de decidir partidas e sustentar o alto nível competitivo da equipe. E não é a primeira vez que isso acontece. Recentemente, Pedro foi alvo de uma proposta oficial do Al Rayyan do Catar, mas o clube recusou prontamente. A decisão foi tomada com base em um princípio simples: não se pode abrir mão de peças que são fundamentais para os grandes objetivos da temporada. O Flamengo não quer apenas competir, quer vencer. Por outro lado, existem casos diferentes dentro do elenco. Alguns jogadores não conseguiram conquistar espaço com a comissão técnica e podem ser liberados. O exemplo mais claro é o de Michael, que vem perdendo espaço, não faz parte dos planos principais e já aparece na lista de possíveis saídas. Esse equilíbrio entre segurar as peças importantes e liberar quem não vem sendo utilizado mostra que a diretoria sabe onde e quando mexer. No caso de Varela, a sondagem partiu de um clube do Catar que gostaria de levá-lo de imediato. Mas o Flamengo foi taxativo, ele segue nos planos e terá papel importante na temporada. A permanência do uruguaio é estratégica, principalmente porque o calendário exige elenco forte com alternativas em todas as posições. Enquanto isso, Filipe Luís e sua comissão técnica seguem trabalhando de forma intensa nos bastidores. O foco agora é aproveitar a pausa da data FIFA para reorganizar o elenco,
ajustar detalhes táticos e corrigir falhas que apareceram em alguns jogos recentes. Esse período será fundamental para colocar o time no ponto ideal, já que a equipe sonha alto conquistar o Campeonato Brasileiro e levantar a Libertadores da América. O momento vivido pelo Flamengo é de confiança. A liderança no Brasileirão dá moral à classificação às quartas de final da Libertadores, mantém a chama da torcida acesa e a solidez do grupo mostra que o trabalho vem sendo bem executado. O Maracanã lotado a cada rodada é prova da conexão entre time e arquibancada. O elenco se sente respaldado e a torcida, por sua vez, acredita cada vez mais que 2025 pode terminar com títulos marcantes. Segurar jogadores como Varela Pedro e outros pilares é parte fundamental desse processo. O Flamengo não quer apenas viver de momentos, mas construir uma era de conquistas sustentada por um elenco forte, uma comissão técnica competente e uma torcida que empurra o time em qualquer cenário. A mensagem da diretoria é clara: o Flamengo vai até o fim com sua força máxima, sem abrir mão de quem realmente faz diferença dentro de campo. A torcida do Flamengo não perdoou um lance envolvendo Casemiro e Samuel Lino durante um treino da seleção brasileira, gerou revolta nas redes sociais e movimentou o noticiário esportivo. O episódio aconteceu justamente na semana em que o atacante rubro-negro vive a sua primeira experiência com a amarelinha após ser convocado às pressas para substituir Matheus Cunha, lesionado no Manchester United. Samuel Lino vem em alta no Flamengo. Ele foi titular e atuou os 90 minutos no empate contra o Grêmio pelo Brasileirão e por isso não participou do primeiro treino da seleção na segunda-feira. Mas já no dia seguinte marcou presença em Teresópolis, acompanhando as atividades ao lado de outros jogadores. Inclusive esteve próximo de velhos conhecidos da torcida rubro-negra Lucas Paquetá e Jean Lucas, ambos ex-Flamengo que também fazem parte do grupo de Carlo Ancelotti. A expectativa em torno de Samuel Lino era de integração tranquila, mas durante a famosa roda de bobinho, dinâmica tradicional nos treinos, aconteceu o lance que deixou a nação rubro-negra em alerta. O atacante recebeu uma entrada dura de Casemiro, volante do Manchester United e companheiro de Matheus Cunha. O choque foi considerado desnecessário por muitos torcedores que reagiram imediatamente nas redes sociais. Comentários como "foi na maldade" e "poderia ter machucado nosso titular" dominaram o X antigo Twitter. A revolta se explica a Samuel Lino, hoje é peça importante no esquema de Felipe Luiz no Flamengo. Recém-chegado, já mostrou personalidade, capacidade de decisão e vem justificando o investimento pesado feito pelo clube. Perder o jogador por lesão em um treino da seleção seria um pesadelo para o rubro-negro, que vive fase decisiva no Brasileirão e na Libertadores. Apesar do susto, Samuel Lino seguiu normalmente no treino e não apresentou problemas físicos. Ele deve começar entre os reservas no confronto da seleção brasileira contra o Chile válido, pela penúltima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. O provável time que Carlo Ancelotti deve escalar conta com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos Casemiro e Bruno Guimarães Rafinha, Estevão João Pedro e Gabriel Martinelli. Esse jogo, que acontece na próxima quinta-feira, dia 4, coloca frente a frente o Brasil, atualmente na terceira posição com 25 pontos contra o Chile, que amarga a lanterna da competição com apenas 10 pontos e já eliminado. Para a torcida do Flamengo, no entanto, o foco continua sendo a proteção de seus atletas. Samuel Lino foi recebido com festa pela convocação e visto como mais uma prova da força do elenco rubro-negro, que hoje abastece a seleção brasileira com jogadores em diferentes setores do campo. O lance com Casemiro serve de alerta, mas também reforça a importância de Lino nesse momento. Afinal, ver o atacante disputando espaço na amarelinha é motivo de orgulho para o clube e sua torcida, que sabem da relevância que ele tem no projeto rubro-negro para a temporada. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.